Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá, se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixe eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver, não sei viver, não sei viver. Olá, minha gente, estamos iniciando mais um programa Conexão. Hoje estamos num lugar diferente, onde eu tenho uma alegria imensa de levar para você uma das pessoas que representa muito na minha vida, tenho certeza que na sua também, que trouxe para nós a música católica no seu LP, seu primeiro LP. Daqui a pouco a gente vai falar quando que foi gravado. Eu tenho o prazer de dizer para você que hoje eu estou ao lado do nosso querido Padre Zezinho. Seja bem-vindo, Padre Zezinho, ao programa Conexão. Feliz de estar aqui. Espero ser útil. Com toda certeza vai ser, porque a gente acredita, Padre, que Deus, Ele realiza as coisas no momento certo, na hora certa. Eu sou um fã, o Senhor para mim é o meu ídolo, mas daqui a pouco a gente vai falar disso também. Mas como eu estava falando, eu tenho certeza que tudo acontece conforme Deus quer. Eu tinha um sonho de estar do lado do Padre Zezinho, e comecei cantando. Hoje eu sou apresentador desse programa, Conexão, e jamais imaginei que poderia estar do lado dele. Tem sonhos que nós pensamos estar muito distante, mas isso acontece quando nós não acreditamos no poder de Deus. E hoje está aqui do seu lado, com toda certeza eu sei que é Deus agindo poderosamente na minha vida. Muito obrigado. Espero que seja. Eu também. Padre Zezinho, eu sempre começo a nossa entrevista perguntando como é que foi a infância do entrevistado. Mas o senhor entrou para o seminário muito criança, com 11 anos. Como que foi isso, padre? Eu vivi como coroinha neste lugar. Era outra casa, hoje é nova, mas era naquele lugar. Então, eu tive influência de pelo menos 4 anos, desde pequenininho, ajudando missa, 2 por dia, com a minha mãe, e depois participando dos grupos do conventinho. Isso é claro que me mexeu comigo, até porque nós éramos pobres e havia padres que ajudavam a gente. Meu pai era paralítico, minha mãe tinha problema de saúde, mesmo que eu tenha agora, diabetes, e então eles ajudavam muito. E eu vi isto, mas não só conosco, a vizinhança toda era ajudada, porque éramos todos pobres. Agora não somos mais, mas éramos. E então eu comecei a dizer, um dia eu quero ser padre para fazer isso. E foi assim que começou. E tem alguma lembrança, assim, daquela época que mais marcou o senhor? A doença do meu pai e da minha mãe também. Porque nós descobrimos que é possível ser feliz
Meu pai com a viola dele ainda, antes ele podia mexer um pouco a mão. E o jeito da minha mãe, eu acho que nós conseguimos ver um pai e uma mãe com doenças, mas que trabalhavam o que podia. Até que meu pai não pôde mais fazer nada. Mas eles estavam com conformidade com a vontade de Deus. Tanto que minha mãe sempre rezava, meu sagrado coração de Jesus há de nos ajudar. Era o jeito dela falar, ela era analfabeta. O meu pai sabia um pouco mais, era um caboclo mineiro esperto, que descobriu muita coisa no tempo que ele era, conduzia gado, né? Tinha uma noção boa da religião e da região também. Então, isso tudo marcou a minha vida. Eu vi que sofrimento não é a mesma coisa que infelicidade. Meu pai mostrou isso. Eles eram alegres. Amém, Padre. Em algum momento na sua trajetória de padre, de cantor, passou pela sua cabeça a vontade de desistir? Não. Eu fui até convidado a desistir quando o meu irmão, que já está no céu, o Luiz Hildeberto, saiu do seminário, porque ele estava há 2 anos antes de mim. E aí o padre Roque, também já falecido, me procurou e disse, eu era menino de 12 anos, você também quer ir embora com seu irmão? Disse, não, é o assunto dele, ele resolve. Eu quero continuar. E aí já vi que era uma decisão minha que nasceu aqui. Não foi meu irmão que levou para o seminário. Foi o conventinho e o menino que ajudava no altar. Eu queria isso. E eu queria ajudar os pobres também, né? Isso, porque eles fizeram isso para a minha família. Então, é uma coisa que nasceu em mim. Normalmente, eu não fui por causa dos outros. Foi por causa do ideal, que era bonito. O senhor, nesse ano de 2019, completou 50 anos que gravou a sua primeira canção. Como que foi esse lançamento, Padre? Hoje em dia, nós temos aí uma tecnologia que nos ajuda muito nas gravações, e há 50 anos atrás, logicamente, não era desse jeito. O senhor sentiu alguma dificuldade para gravar, para lançar, para divulgar? Conta um pouco para a gente sobre isso. A primeira gravação, na verdade, não foi uma canção. Foi um monólogo no qual eu fazia o papel do jovem e eu falava, porque eu tinha estudado isso, né? Então, eu fiz um monólogo. E eu fazia isso com os jovens, no teatro, nas festas que fazíamos e também à noite, na oração. E um dia, um amigo meu, grande amigo, está no céu também, José Escatena, dono de uma gravadora. E ele gostou, ele viu aquilo, que a filha dele também frequentava, né? Aí ele disse, não quer gravar isso? Eu disse, pode fazer isso? Posso, eu posso, eu tenho aparelho. Então ele me levou lá, não achei que era um estúdio tão grande assim, eu não imaginava. Ele trabalhava para a Musidisc e para outros. E então conheci lá também o Maugério Neto, que era um grande, famoso na época, para fazer músicas populares. E também fazia muita propaganda. Aquele, a taça de mundo é nossa, era dele. E outras coisas, né, que ele fazia. Ele era muito famoso. E ele era amigo, porque os dois eram do Cursilho. Aí eu disse, vamos fazer. Fiz. Ele me deu 1000 LPs de presente, não paguei nada, para distribuir nos seminários e congregações. Então, espalhou muito. Mais tarde, até as Paulinas também divulgaram. E não sei quantas edições teve, mas foi longe.
Só depois é que fizemos o primeiro mini CD naquela época, não era nem CD, né? LP, pequeno, isso né? aí. Então, aí começamos com as primeiras canções que a irmã Maria Nogueira veio me procurou e perguntou, você não quer fazer 2 músicas? Eu falei, música? É. Mas onde? Vamos lá no Zé Escatena? Ela disse, não, nós temos estúdio. Eu falei, uai, eu não sabia que as paulinas tinham isso. Ela veio lá, mostrou, era um estúdio pequenininho, mas o som era bom. Aí fizemos 2 músicas e depois 4. E foram as primeiras. E escolheram, porque eu tinha várias canções. Eu compunha muita música nos Estados Unidos, e tanto que a primeira que eu compus foi um Pai Nosso, em inglês. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Só que depois, para cantar em português, tive que fazer umas mudanças. Mas é a primeira canção que eu compus, e até hoje se canta, né? Pai Nosso que estás no céu. Foi a primeira canção. Eu brinco que foi melodia minha e parceria com Jesus. O texto era de Jesus. E aí as irmãs escolheram das 10 ou 15 canções que eu já cantava com os jovens, e começou o Shalom, foi a primeira, né? E depois algumas na mesma linha de ritmo bem norte-americano, porque é o que eu fazia lá, né? Tipo country ou baladinhas norte-americanas, porque eu ainda não tinha descoberto a possibilidade de mais tarde fazer coisa mineira. E eu era filho de mineiro. Mas aí, descobrindo que deu certo, comecei a compor também músicas com estilo mineiro, estilo paulista e também catarinense, porque eu estudei lá mais tarde. E aí tudo isso para mim foi uma cultura que mais tarde, nas viagens pelo mundo, eu me encantei com música grega, música italiana, espanhola, porque eu estudava essas coisas. Não só eu tinha estudado para isso, né? E falava com os maestros. Então eu dizia assim, como é que a gente faz esta música para o mundo inteiro? E eu me inspirei muito em autores espanhóis e também na grega, Nana Mouskouri, porque ela cantava todos os estilos, todos. E os arranjos eram muito criativos. Então, eu disse, olha aí, os músicos dela fazem músicas universais baseado no grego, no espanhol, em Portugal, porque eu estive em Portugal há muito tempo, e eu descobri que dá para fazer sem copiar. E foi aí que eu comecei a criar um estilo meu, mas baseado na cultura geral daqueles países. Mais tarde fui à África e fiz a mesma coisa. Então, Deus me deu a graça de ouvir e traduzir para nós, sem jogar fora o ritmo e a beleza dos outros países. Mas eu nunca copiei música dos outros. Entendi. E existe, padre, aí uma discussão, uma dúvida, porque algumas pessoas dizem que o senhor é a primeira pessoa a gravar uma música cristã aqui no Brasil. Não. Outras pessoas dizem não. Então, não é verdade. O senhor... Não, o primeiro, antes de mim, por exemplo, foi o padre Irala, meu amigão. Ele tinha feito um creio, vou cantando, ninguém vai me calar. Ele fez isso antes de mim. E também, meu rosto é uma alegria, minha alma é o amor, é dele. E ele fez muita coisa bonita, ficamos grandes amigos. E ele me ensinou muita coisa, e eu a ele também. Entendi. Então, nasceu uma amizade, nós somos irmãos mesmo, do sangue, né? Na verdade, quase. Ele do Paraguai e eu aqui. E nós sempre trabalhamos juntos. Faz um mês que estávamos juntos de novo. Então, ele tem 82 anos
e eu 78. Mas eu aprendi demais com ele, um jesuíta com a cultura que ele tinha e tem, e com o deoniano que nos entenderam muito bem. E a gente estudou, nós estudamos muito, né? E leituras, assim. Ele lê muito, eu também. Então, a gente trocava ideias. Mas ele veio antes de mim. Ah, então tá certo. Tá vendo? Esclarecido. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mas o senhor vai responder no próximo bloco. O senhor se inspirou em alguém, em alguma pessoa, para poder começar a gravar as suas canções? Sim. Daqui a pouquinho ele vai responder quem foi, tá bom? Não saia daí. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! De volta com mais um bloco do programa Conexão, hoje com a presença ilustre e querida do Padre Zezinho. Então, Padre, existiu alguma pessoa que o senhor se inspirou para começar a gravar, a ser esse grande cantor? Na verdade, eu dizia, né? O Padre Irala, que já tinha feito música antes de mim, e eu conheci alguns padres que cantavam muito bem em 3 ou 4 línguas, e também fiquei amigo deles. E lá em Belo Horizonte, Padre Nereu, que cantava em espanhol, inglês, francês, e falava todas as línguas. Então, ele veio antes de mim, aí trabalhamos juntos até no palco, e aí comecei realmente a ver grandes músicos na época, no estúdio, e um aprendia com o outro. Silvinha, Araújo, o Eduardo, o marido dela, e grandes cantores que vinham nas Paulinas e me conheciam, e eu a eles. Então, com os maestros e com aqueles músicos, eu fui aperfeiçoando meu jeito de cantar e meu jeito de compor. E a gente era muito amigo, porque eles também aprendiam comigo. Eu trouxe dos Estados Unidos e da Europa coisas que eles não conheciam. E eu dava os CDs para eles, né? Quando eu vinha da Europa, eu dava para eles também, trazia para eles. E então, os maestros diziam, esse arranjo é novo. Essa combinação eu não conhecia. Então, eu trazia e dava os CDs para eles, copiava. Então, era mútuo. Já que eu viajava, eu trazia coisas para eles. E eles traziam para mim também. Entendi. E eu me inspirava muito em alguns trios e grupos lá dos Estados Unidos. Chad Mitchell Trio, por exemplo. E, baseado neles, eu criei Peter, Paul and Mary, por exemplo. E eu, inspirado neles, eu preparei meus grupos. São 12 grupos que eu tive. E os mais conhecidos foram Cantores de Deus e Ir ao Povo. Mas foi baseado lá, os arranjos. E então, tudo isso porque era uma cultura universal. A congregação me deu essa chance, né? Então, eu conheci 54 países e pude ver tudo isso. Os estilos, os instrumentos, no Oriente Médio também. E a África, então, beleza, o ritmo de lá é espetacular. E aí, tudo isso ajudou a criar um estilo meu. O senhor serviu de inspiração para muitas pessoas. Você que está em casa, está vendo? O Padre Zezinho também teve pessoas que ele se inspirou para ser o que ele é hoje. E, Padre, tem muitas canções do senhor. Eu mesmo lembro-me, quando eu era pequeno, todos os domingos, a minha mãe, nós somos uma família muito pobre, mas tinha uma radiola. E ela, sempre que ela acordava, ia fazer o café e colocava seu disco lá. E tinha canções que eu ficava me perguntando assim, esse padre, ele estava aqui ontem, ele me viu rezando. A canção, por exemplo, eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Qual o estilo? O jeito de tocar, para mim,
era influenciado pelo Chad Mitchell Trio. Eu tocava muito, mas deixei de tocar porque tinha gente melhor fazendo isso para mim. Mas eu aprendi com eles muita coisa. Mas aí chegou um momento que eu disse assim, não quero mais ser padre que toca viola. Não quero mais ser padre só cantor. Eu vou pregar e quem vai cantar são os meus jovens. E quem vai tocar são eles. Tocam melhor do que eu. Mas eu criei muitos ritmos que passavam para os jovens, eles faziam até melhor. Mas inspirado nesse jeito de música discursiva. O violão conversava enquanto eu cantava falando. Tanto que as músicas que eu faço, dá para ser declamar sem cantar. É verdade. Por exemplo, um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Está aí uma declamação, que eu ensinei meus jovens também a fazer isso. Eu era um declamador. E, ao mesmo tempo, conseguia fazer uma declamação musicada. E aí, um certo dia, à beira-mar, eu conseguia fazer prosa, verso e canção. Coisa que pouca gente tem esse dom, mas eu ganhei. Graças a Deus. Eu pude ver, né? Aprendi e assimilei. Eu leio muito, estudo muito. Quando não estiver em algum lugar, sabe que eu estou sentado, rabiscando algum livro ou alguma coisa. Então, isso tudo era riqueza para eu passar para os outros. Depois os meus jovens vinham fazer melhor do que eu, porque eles são bons, não, eles eram bons. Então, para que eu vou tocar violão se eu tenho o Nico, que tocava para mim? Ele é espetacular, ele é o dono, ele faz o que quer com a guitarra. Depois eu tinha quase 20 músicos que eram craques nisso. Na sanfona ainda tem até hoje, né? Eu disse, por que eu tenho que fazer uma coisa e pousar de padre músico, quando na realidade eu sou padre pregador? Não toco mais. Não, pode me dar um violão, que eu não toco mais para ninguém. Por que não? Porque eu ia para a televisão e disse que ele tocasse violão. Eu disse, não, gente, eu não fiquei padre para isso, não. Eu tenho jovens para isso, e competentes. Aí levava meus grupos, e eles também eram conhecidos. Tanto que o pessoal não diz o grupo do Padre Zezinho. Cantores de Deus, eles têm nome. Ir ao povo. Por quê? Eles não eram enfeite do Padre Zezinho. Eles tinham personalidade. E até hoje. Portanto, eu não era o padre cantor que os jovenzinhos ficavam ali mudos. Não, eles podiam falar. E viajavam e pregavam comigo também. Agora, padre, eu estava falando da parte mais de composição, porque voltando aqui à música que eu estava cantando, das Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras. Eu acordava de manhã com essa canção e eu falava assim, esse padre estava aqui em casa, que ele me viu ontem rezando e eu não rezei direito e acabei dormindo. Então, assim, tem muitas pessoas no nosso país que eu tenho certeza que, assim como eu, se encontrou nas suas canções. Eu fiz uma enquete no meu Instagram para as pessoas mandarem uma pergunta para o Padre Zezinho. E a ganhadora de todas foi: em que o Padre Zezinho se inspira para compor? Pois é, eu aprendo os ritmos de cada país. Eu usava muito, e ainda uso, a Bíblia e os Vaticanos, segundo, as encíclicas sociais dos papas, porque eu não faço música só para adorar o Senhor. Acho lindo quem faz isso, mas eu quero ensinar doutrina social. É um forte da minha vocação, sobretudo depois do Vaticano II, porque eu fui formado naquela época. Então, eu não canto só músicas de oração.
Eu tenho muitas, mas eu também, músicas de dor, sofrimento, esperança, libertação, trabalho muito nisso, baseado nos documentos. E então, essas músicas também eram jogadas em torres de igreja. Eu fui, naquele tempo, o maior cantor de torre de igreja, porque todo mundo só me conheceu através de torres, porque não havia rádio e televisão católica até então. Então, era colocado e o povo já ia para a igreja me escutando. Ouvindo. Eu mesmo ia. Uma vantagem que eu tive. Então, eu vim antes, é por isso que eu tive essa vantagem. Hoje não acontece mais, mas naquele tempo, muito. Era uma chance de eu chegar à multidão. Foi assim que cheguei. Mas também eu tomei o cuidado de nunca aparecer mais do que os jovens. Eu tinha 6, 7, 8, 10 jovens cantando e eles ficavam na frente. Eu ficava atrás, na hora de cantar, eu ia embora. E eles cantavam. Depois eu ia para frente para pregar, mas eles nunca ficavam atrás. Eles não eram pano de fundo da minha vida, eles eram colegas. E eu promovei jovens cantores que eram artistas mesmo. E muitos deles, até hoje, são gratos a mim. Amizade de longa data. Michel Teló, Fábio Carneirinho, Fagner, e essa turma toda era jovem na época. Depois gostava, até o Chico César. Olha aí. E eles, meninos ainda, cantavam as músicas do Padre Zezinho. Quando me conheceram, eles sentiram-se bem, porque eu não posava de músico, eu era um padre educador. Eles não esquecem. De vez em quando eles estão mandando mensagem para mim, mensagens novas. Renato Teixeira. É a amizade que nasceu do fato de que eu valorizo o cantor leigo. E se eu descobrir alguém de talento, eu apoio. Que coisa linda, padre. Porque eu não preciso, eu já sou conhecido. Para que eu vou aparecer mais? É a vez deles. Então, por isso também não escrevo nada no Instagram. Por quê? Aquilo é para jovem. Instagram é para a pessoa ser conhecida em pouco tempo, mostrar. O que eu vou fazer lá? Eu já sou conhecido de tanta gente. Deixa o espaço para os jovens. Então, esse é o meu conceito. Manda os jovens, porque eles têm que ser conhecidos. E é uma coisa da congregação também, né? O Padre Deon sempre queria isso. E o senhor contando assim, a gente vê quantas pessoas conhecidas. Eu tenho mesmo um exemplo, conversando com o Dunga da Canção Nova, ele me contou um caso tão bonito relacionado ao senhor. Ele falou que o primeiro show que ele foi na vida dele, ele tinha 11 anos, foi em São José dos Campos. Isso. E o senhor fez um show de voz e violão. Foi. Ele estava lá e ali foi o primeiro contato, sabe? Ali despertou nele a vontade de ser um evangelizador, de ser um músico. E hoje o Dunga, ele era da Canção Nova, ele comanda o PHN, arrasta multidões jovens. Ele é ótimo. E é tão interessante isso, padre, porque a gente vê a necessidade da gente evangelizar dentro, como eu posso falar, dentro da forma que Jesus quer. Veja, o senhor foi fazer um show, voz e violão, o menino estava lá, e ali ele se encantou e se tornou um grande evangelizador. É assim que Jesus mandava fazer, né? Padre Deon também fazia. Eu sabia tocar, mas não tocava tão bem assim. Quem que eu procurei? Nico. Ele é daqui, Nico Ferreira. O cara domina o violão. Nossa, é impressionante. Não dá nem para descrever como ele é bom. E aí, ele começou comigo a tocar para mim. E então, eu cantava, falava e ele lá. Onde eu ia, ele ia atrás. Porque ele realmente tinha uma interação espetacular. Ele cantou comigo 12 anos tocando. Depois tinha outros grupos que começaram comigo também. E aí eu valorizava a voz. Eu tive grandes cantores, né, que cantavam comigo. A própria Silvinha, né, Araújo, que já morreu, mas aquela voz linda que ela tinha. Ela ficava feliz de cantar comigo. Depois, mais tarde, a Dalva.
que cantava com o Dominguinhos. E aí um dia ela chegou comigo e disse assim, eu conheci ela pequenininha, com 11 anos, lá no Salesianos. E aí, eu conheci ela, cantava bem, uma menina despajada. E mais tarde, já com 18 anos, ela já cantava com o Dominguinhos. Ela apareceu nas Paulinas e disse, o senhor não vai deixar eu cantar com o senhor? Eu falei, você já canta com o Dominguinhos, você não precisa disso. Ela cantava jazz, músicas típicos do Dominguinho, né, com aquela sanfona. Eu disse, você já tem ele. Aí o Dominguinhos ligou para mim, éramos muito amigos, disse assim, está querendo roubar minha cantora? Não, é ela que quer cantar comigo. Então vamos dividi-la. Ela faz turnês comigo e quando ela estiver livre, ela faz para você. Falei, está ótimo. Depois de um tempo, aí ela disse que eu não queria mais fazer só música de forró. E ela queria fazer mais outros, sem abandonar. Aí ela veio comigo. E ela me ajudou a formar os grupos que são conhecidos até hoje, né? 2 deles estão nos Estados Unidos, fazendo furor lá. Então, coisas que Deus criou e eu mandei embora. Eu sou que nem criador de pássaros. Fico, não na gaiola, mas num viveiro. Depois de um tempo, quando aprende a cantar, etc., aí eu solto. Não volta mais para mim, não. De vez em quando eles vêm cantar comigo um pouquinho, né? Mas eles são livres. Eu não quero que ninguém fique preso a mim. Não, eu não tenho comunidade por isso. Me ofereceram, eu disse, não, eu quero que o meu jovem seja solto. Que nem eu quero ser como faculdade. 4 anos, formou, não volta mais, vai embora. Vai dar conta que você quer fazer. Ninguém tem que viver comigo. Faculdade é para isso. E eu era uma faculdade, eu dizia assim, cantou comigo 4 anos, chega, vai cuidar do mundo. Já te ensinei que tinha. E é assim com todos os grupos. Ninguém, só o Nico que ficou muito tempo comigo, porque ele era excepcional. Depois encontrei outro também, e aí eu disse, olha, eu não nasci para fazer seguidores meus. Ensino, mando embora. E todos eles estão bem. Poucos desistiram da carreira exatamente porque eles já tinham talento. Graças a Deus. Minha gente, quanta riqueza, não é, com o Padre Zezinho, mas vamos dar um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais um bloco do nosso programa Conexão. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! De volta com mais um bloco do programa Conexão. Minha gente, olha, eu não tenho como explicar para vocês como que está meu coração. Mas não vou explicar não, porque senão a gente vai perder tempo. A gente tem que aproveitar muito do Padre Zezinho hoje, que está aqui no programa Conexão, especialmente para vocês. Padre, temos aqui o lançamento desse livro. Faculdade Deoniana, Padre Zezinho, Teologia, Catequese e Missão. O senhor quer falar um pouquinho dele para a gente? É o que eu fiz. Eu fui formado nos Estados Unidos, fiz cursos depois na Espanha e na Itália, para ser padre comunicador e diretor de pastoral vocacional, de juventude e de pais e filhos, nos colégios. Então, eu fiz o que me mandaram fazer. E é claro que a formação foi na linha de psicopedagogia. Eu leio muito psicologia, muita pedagogia, sociologia, história da igreja e mundial. Estou terminando um livro agora, corrigindo, quer dizer, um livro assim que eu estou lendo e anotando. E espetacular. Depois, filosofia, de vez em quando eu volto a ler, para poder pensar o que eu vou dizer. Então, aprendi a ser
estudioso desde pequeno. Eu gostava mesmo e gosto de livro. Então, por isso, eu escrevi também mais de 100 livros e mais de 150 ou 120 CDs traduzidos em outros países, e mais de quase 1.800 músicas. Mas tudo porque estudava para isso. Aí os colegas disseram, por que você não põe esse livro? Eu não quero escrever de mim nada. Depois que eu morrer, vocês podem fazer o que quiserem, mas eu não faço biografia. A que eu fiz, não gostei, porque fui mandado a fazer. Aí, então, como é que você vai fazer? Não sei, vamos te entrevistar. Tudo bem, mas não vou falar de mim. E, de fato, não falo de mim muito, não. Dou uma entrevista assim e acabou. Então, eles tiveram que pesquisar material, tinha bastante, né? Aí, em cima do que eles pesquisaram, disseram, olha, alguém estudou, mais de 20 fizeram tese sobre mim, aqui e lá fora. Aí eu falei, olha, fala com eles, porque assim eu não sou obrigado a contar minha vida, eu não faço mesmo. Então, quando me disseram que eu não ia falar da minha vida, mas do meu trabalho, aí eu aceitei. Então, eu não falo de mim, eu falo da catequese que a igreja pediu que eu fizesse. Eu sou catequeta e catequista. Então, que me deram os títulos de doutor honoris causa disso, daquilo, é porque eu sou catequista. Todo entrevistado do Conexão, nós temos aqui, fazemos uma homenagem com alguns depoimentos para o senhor. E eu gostaria que o senhor olhasse ali naquela tela, que algumas pessoas vão homenageá-lo. É tempo de ser esperança, é tempo de comunicar, é tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. A importância do Padre Zezinho para a gente, eu diria, assim, duas coisas que me chamam a atenção. A primeira é que ele fala que nós temos que ser gratos. A segunda é que ele nos ensinou que a gente não pode, nunca deve ser medíocre. A gente tem que deixar de ser raso e profundo. Porque ele queria católico que pensasse, que mudasse o mundo através do pensamento. Inclusive ele diz, né, católico que não pensa, acaba dando o que pensar. E nós somos mais um de tantos outros projetos, de tantos outros grupos que o Padre Zezinho criou. E o que seríamos de nós ir ao povo sem Padre Zezinho? Não seríamos nada, seríamos apenas cantores de comunidades, de igrejas nas nossas cidades. Mas foi graças ao Padre Zezinho, pela inspiração divina, que ele reuniu e uniu as nossas vozes, para que através de nós transmitíssemos e evangelizássemos todo o povo de Deus. Padre, nossa eterna gratidão por ser quem o Senhor é, por nunca o Senhor se vender e por sempre aprendermos com o Senhor em cada gesto, em cada palavra. Deus lhe pague e Deus o abençoe e continue inspirando. A nossa igreja é muito grata a tudo que o Senhor faz por nós. O que já fez, o que faz e o que ainda tem para fazer. Eu trago esta paz inquieta, feita de treva e de luz, desde que eu sigo os caminhos de um profeta chamado Jesus. Bom. Lindo. Mas tem mais, não é só isso não. Tem vários grupos que trabalharam comigo, são 18, né? Aliás, 12 no Brasil e 6 em outros países. Essa é uma fã que representa o Brasil inteiro, digamos, porque foram vários depoimentos, então a gente tem que escolher um. Olá, Salvador, olá, Padre Zezinho, que honra a minha. Padre Zezinho, queria agradecer pelo seu sim ao sacerdócio, seu sim pela evangelização, seu sim especial pelas músicas. Eu me lembro que eu era criança, minha mãe não tinha condição de cuidar de mim e me deixava com uma vizinha. A casa dessa vizinha era como se fosse um altar, sabe? Todas as manhãs ela colocava o LP do Padre Zezinho, a casa tranquila, calma.
e eu ficava deitadinha, pequena, ali no tapete, chorava. E foi o meu primeiro contato, assim mesmo, com a evangelização. O Padre Zezinho foi o meu primeiro catequista. Quero agradecer, quero pedir que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor e as suas músicas consigam resgatar ainda tantos e tantos jovens. Deus abençoe. Que Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado. Que lindo, né? Tem mais aí, padre. Vamos lá. Quando a gente era criança, a gente morava lá em Machado, lugar pequeno, né? Então, toda a vida é a vida de sofrimento, né? Mas vamos tocando a vida como pode, né? Assim, a gente viveu uma vida difícil, porque a situação era muito difícil. A gente tinha uma casa grande e tudo, mas um lugar pequeno, sem recurso. E meu pai trabalhava como carroceiro, puxando areia e fazendo carretos que davam, né? E a gente, eu vivia junto com ele. Onde ele ia, eu ia, né? E vivemos essa vida, né? Eu acho que é um padre, na minha opinião, com toda a graça de Deus, né? E ele, de vez em quando, eu discordo até de determinados pensamentos dele, mas quem sou eu para discordar dele, né? Então eu concordo com tudo, mas tem coisas que eu fico meio sem saber o que eu posso dizer, né? Então tem coisas que ele fala que eu fico meio na dúvida, né? Mas é a vida. Eu vou fazer 21 de agosto, eu faço 90 anos, né? E ele vai fazer 79. 78. Eu acho que ele é um padre que nasceu para esse fim. Acredito que ele nasceu com esse dom e ele segue o dom que ele nasceu, né? Eu acho isso importante, né? Esse é seu irmão. Ele é de antes do Concílio Vaticano. Então, ele é bem conservador. E é por isso que nós discordamos, porque eu sou depois do Vaticano. A gente se dá muito bem. E agora lá o padre Joãozinho também tem uma mensagem para o senhor. Eu acompanho a trajetória do Padre Zezinho desde 1976, quando entrei, ainda criança, para a mesma congregação de que ele faz parte, o Sagrado Coração de Jesus, os Deonianos. Hoje moramos na mesma casa e comemos o mesmo pão em Taubaté, no nosso conventinho. E o que eu mais admiro nesse irmão, no Padre Zezinho, é a incrível capacidade de se reinventar. Isso ficou muito claro em 2012, quando ele teve um AVC e ficou até sem falar, sem lembrar-se de muitas coisas. E eu perguntei para ele, quando ele estava um pouquinho melhor, como é que ele se sentia parando de repente com tantas atividades. E ele me disse: o rio sempre encontra o caminho do mar. Eu nunca vou esquecer dessa frase, porque ele parou de compor, o AVC tirou dele a capacidade de juntar a letra e a melodia, mas um dia ele saiu do quarto assobiando. Ele mora exatamente na frente do meu quarto, na mesma casa, no mesmo convento. E eu ouvi aquele passarinho assobiando pelos corredores e fui perguntar para o Zezinho o que está acontecendo. Ele falou: descobri que o AVC não tirou a minha capacidade de assobiar. E então começaram a surgir novas canções e o Padre Zezinho já gravou vários discos, devagarinho, com o auxílio da tecnologia, e se reinventou. Outro exemplo são as redes sociais. Uma pessoa no alto dos seus 78 anos poderia estar tranquilamente aposentado, mas não o Padre Zezinho. Ele está presente no meio da juventude. Esse eterno jovem chamado José Fernandes de Oliveira, Padre Zezinho. É verdade, mas eu devo a ele também. Ele me ajudou bastante a trabalhar nas redes sociais. Tanto foi ele que me motivou a eu trabalhar nisso, porque eu não tinha esse conceito, nessa vontade de fazê-lo. Mas aí
comecei a fazer, de repente descobri que eu podia ter 300 mil seguidores, às vezes 1 milhão, às vezes 250 mil. Falei, nossa, vou continuar a pregar. Então, foi essa a ideia. Maravilha, padre. Tem uma brincadeira que a gente faz aqui que chama ping-pong. Eu vou fazer algumas perguntas para o senhor e o senhor vai me responder com uma palavra, pode ser? Vamos lá, então. Se eu conseguir. Olha, o padre Joãozinho, ele foi no meu programa e ele foi o vencedor. Vamos ver se o senhor vai vencer. Ele vai ganhar. Vamos lá, então. O que te conecta com a vida? A fé. O que te faz ter fé? Graça de Deus. O que é evangelizar? Repercutir. Seu maior sonho? Continuar servindo. Maior medo? Não tem grande medo, não. Talvez de não corresponder ao que todo mundo espera de mim e de Deus mais ainda. Deus. Continuo procurando. E feliz pelo que eu já encontrei. Milagre. Existe. Igreja Católica. É minha guia. Sacerdócio. Graça que Deus me deu. Música. Graça que Deus me deu. Amor. Graça que Deus me deu. Conexão. Eu vivo disso. Desde pequeno até agora. Estou sempre em conexão com a vida e com tudo. Amém. O padre Joãozinho ganhou, mas o senhor também chegou perto dele, tá? Ele é melhor do que eu. Ele é muito um gênio. Minha gente, chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem conectados nesse programa, por fazer desse programa um veículo de evangelização. Agradecer ao senhor padre por ter se disponibilizado, ter falado tanto para a gente. O tempo é curto, eu ficaria o dia inteiro. Ele não ficaria comigo, não, mas eu ficaria o dia inteiro com ele aqui conversando. E eu gostaria de terminar o programa de hoje diferente, padre. Queria pedir para o senhor abençoar todas as famílias do nosso país. Hoje nós vivemos com a nossa família, que é um alvo tão afetado, né, pela maldade, e o senhor, como um sacerdote que tem pregado esse amor, pregado o nome do Senhor, pregado o amor de Deus na vida das pessoas, que o senhor deixe uma mensagem para as famílias que estão conectadas e uma bênção para nós. Senhor Deus, dá-nos a graça de sermos nós e as famílias que nos veem iluminados e iluminadores, perdoados e perdoadores, evangelizados e evangelizadores, mas, sobretudo, gente aberta ao aprendizado e ao diálogo, porque sem o diálogo não conseguiremos ser bons cristãos. Senhor Deus, abençoa-nos e abençoa o nosso povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E nós esperamos por todos vocês no próximo programa Conexão. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha
Tchau, minha gente. Até o próximo programa Conexão.